Olá, mulher viva! Seja bem-vinda à nossa aula 2 da série Autoconhecimento. Nessa aula 2, vamos falar sobre os nossos opositores do nosso bem-estar. E eu chamo eles de sabotadores internos. Pega o seu papel e sua caneta? A aula de hoje é fantástica. É um conhecimento valioso demais. Então, comece a guardar todos os insights que você for tendo nessa aula. Esse é o segundo passo para avançarmos no caminho a viver bem e se sentir plena de verdade. Então, se você chegou aqui agora, né? Você recebeu um link agora há poucos dias, você entrou no Pool agora há poucos dias e não viu a primeira aula, eu te aconselho a você voltar e assistir a primeira aula. A primeira aula é fundamental para construir as bases que a gente vai falar agora. Através das informações que eu trago, do conhecimento que eu trago na primeira aula, você vai conseguir entender melhor tudo que eu vou trazer nessa segunda aula. Então, se você não assistiu a primeira, para agora, volta lá na primeira aula da série Autoconhecimento e assista. Depois, volta para essa aula, que é a aula 2, tá bom? Para que a gente dê continuidade. Então, você vai para o primeiro passo, que é a aula 1, e aí você vai parar no segundo passo, que é a aula 2. Combinado? Então, hoje nós vamos começar a identificar como identificar os nossos sabotadores internos. Quando eu falo sobre sabotadores internos, o que vem à sua mente, hein? Gostaria muito que você me dissesse. Pode escrever nos comentários aí, vídeo, fique à vontade. Mas o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra? Sabotadores internos. Os sabotadores internos, eles são padrões de pensamentos, crenças e comportamentos negativos que minam sua autoconfiança e impedem o seu progresso pessoal e profissional. Eles podem se manifestar de diversas formas, como autocrítica excessiva, medo do fracasso, procrastinação, perfeccionismo, entre outros. E aí, qual desses aqui você consegue identificar que está impedindo você de progredir na vida, na área pessoal e até profissional? Esses sabotadores, muitas vezes, operam de maneira inconsciente, influenciando suas decisões e ações no dia a dia, de forma a manter você na sua zona de conforto e evitar mudanças. Isso mesmo. Sabe aquela mudança que você está evitando, aquela decisão desconfortável que você está fugindo de tomar? São os seus sabotadores internos. Os sabotadores internos, eles são especialistas em fazer com que a gente fique paralisadas, a gente não avança em nenhum resultado pessoal ou profissional na nossa vida. Por isso que identificar e superar esses sabotadores para alcançar uma maior realização e crescimento pessoal. Agora, vamos ver como identificar os sabotadores internos. E para isso, eu separei 3 tópicos. Tópico de número 1, consciência dos pensamentos negativos, intrusivos. Tópico número 2, reconhecimento das crenças limitantes. Tópico número 3, monitoramento dos comportamentos autossabotadores. Tópico 1, consciência dos pensamentos negativos ou intrusivos. Observe e registre os seus pensamentos, podendo ser pessimistas, ansiosos, que frequentemente vão surgindo. E observando, entendendo como eles impactam suas decisões e suas ações, ok? Então, vou te dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Você tá lá na sua cama, antes de dormir. Vamos supor que você tá na sua cama e antes de dormir você começa a ter vários pensamentos. A gente chama de pensamentos acelerados, sabe? A mente não para. A mente está ali pensando um monte de coisa e a mente não para. E a maior parte dos seus pensamentos, você começa a observar que são pensamentos negativos.
sabe? Que a gente também pode chamar de pensamentos intrusivos, ou seja, são pensamentos automáticos. Você não consegue controlar esses pensamentos negativos que estão aqui a respeito do seu trabalho, a respeito da sua performance, a respeito do seu relacionamento, a respeito da sua família, a respeito de qualquer assunto que tá te incomodando, te causando medo, insegurança, ou até mesmo um assunto que te causou frustração. E aí esses pensamentos, eles vão indo, vão indo. E aí você começa a observar. Qual é a primeira estratégia? Observar. Vai anotando que isso é muito poderoso, muito precioso, tá? A primeira estratégia é observar os seus pensamentos. Esses pensamentos estão sendo pessimistas demais, estão sendo ansiosos, ou seja, estão causando no seu corpo reações de ansiedade, esses pensamentos. Esses pensamentos estão te trazendo para o estado de deprimir, você está deprimindo com esses pensamentos. Observe como você reage. Observe quais são esses pensamentos. Observe o que você exatamente está pensando. Dessa forma, você consegue entender por que o seu corpo está reagindo dessa forma. Por que você está tomando determinadas ações. Por que você está tomando determinadas decisões. Tem decisões que nós tomamos que é 100% guiado pelos nossos sabotadores internos. Tem decisões que a gente toma, por quê? Porque os nossos sabotadores internos estão implantando medo, insegurança, estão implantando sentimentos que faz com que você recue de crescer, que você recue de tomar a decisão que vai fazer você crescer, evoluir, expandir, progredir na sua vida. Tópico número 2, reconhecimento das crenças. Que crenças são essas? Crenças limitantes, tá bom? Um dos maiores sabotadores internos são as nossas crenças limitadoras. Elas estão me limitando, elas não fazem eu avançar. Por quê? Porque eu não acredito que eu posso, que eu consigo, que eu sou capaz, que eu mereço. Então as crenças limitantes, elas estão limitando você. Estão limitando você de expandir, de progredir, de crescer, evoluir na sua vida. No seu relacionamento. Sabe aquele relacionamento que tá sempre em ciclo vicioso, ou seja, tá sempre brigando, sempre em conflito, ou você é uma pessoa que tá sempre mudando de relacionamento porque você não consegue dar certo com ninguém. Esses ciclos repetitivos nada mais é do que seus sabotadores internos. Uau, Larissa, então quer dizer que eu não paro em um trabalho e os problemas que eu me enfrento no trabalho, que faz com que eu saia do trabalho, que estão sendo repetitivos. Não importa o lugar que eu vou, o ambiente que eu mude, mas as minhas ações e reações sempre são as mesmas. E por isso eu sempre estou saindo daquele emprego, daquele lugar. Eu não paro. E não cresço naquele lugar. Então quer dizer que isso é resultado dos meus sabotadores internos? Sim! Relacionamento que não vai pra frente, que não dá certo, que sempre você tá rompendo, você não para com ninguém, ou você para com alguém, só que ali esse relacionamento, ele não está prazeroso, não está respeitoso, é um relacionamento que você não se sente feliz, não se sente bem realizada, não se sente amada. Por quê? Porque os seus sabotadores internos estão sabotando o seu relacionamento. Seus sabotadores internos estão sabotando a sua carreira, a sua profissão. Sabe aquele curso, aquela faculdade que você queria fazer, mas você tem medo de fazer? Por quê? Porque tem medo de parar no meio do caminho, não dar continuidade, não ir pra frente? Crença limitante. Quais são as crenças? Vamos começar a anotar aí. Quais são as crenças que estão limitando você? Larissa, como assim? Como que eu vou identificar? Estratégia, tá? É uma estratégia que eu tô te falando. Identificar é você começar a observar o que vai levar você a crescer na sua vida, evoluir financeiramente, evoluir no seu relacionamento, ou seja, trazer amadurecimento, um relacionamento maduro, respeitoso. O que é que está impedindo você de viver isso? O que é que está impedindo você de viver bem, de viver com o seu corpo saudável? O que é que está impedindo você de crescer nessa empresa, nesse lugar que você trabalha, na sua carreira, de evoluir? O que é que está impedindo você? O que é que está impedindo você de viver o seu propósito ou de se conectar ao seu propósito de vida? O que é que está impedindo você? Quando você conseguir responder isso, e isso que eu estou falando não é externo,
Lembra, sabotadores internos estão dentro de você. São essas emoções, esses sentimentos negativos, esses pensamentos negativos, são essas verdades que foram construídas dentro de você, que são as crenças, tá? Que só nós podemos mudar essas crenças limitadoras, ok? E aí você começa a identificar. Comece a identificar. E anota. Vai anotando o que você vai conseguindo identificar. Vai anotando. Vai anotando. Tópico 3. Monitoramento dos comportamentos autossabotadores. Tá vendo que é uma continuidade, é um passo a passo, olha. E a gente para aqui agora. No momento que a gente começa a monitorar. O que é monitorar, gente? Ó, eu tô monitorando, ó. Ou seja, eu estou me observando o tempo inteiro. Eu estou tendo atenção sempre com o meu comportamento, com as minhas reações. Por quê? Porque o meu comportamento autossabotador já vai me mostrar e me fazer entender quais são as crenças limitadoras que eu preciso mudar. Quais são os sabotadores internos que eu preciso deixar eles irem embora. Então, preste atenção aos comportamentos repetidamente sabotam seu progresso, como a procrastinação, perfeccionismo, evitar desafios. E assim você pode analisar os motivos subjacentes para esses padrões. Tudo se torna padrão na nossa vida. O nosso comportamento se torna um padrão. As nossas emoções se tornam um padrão. Um padrão é aquilo que se estabelece. E eu sempre vou repetir aquilo. Isso é um padrão. Eu sempre vou repetir aquilo, ou seja, aquele sentimento, aquelas emoções desconfortáveis, aqueles pensamentos intrusivos negativos, aquele padrão de comportamento, tudo isso são padrões, são coisas que ficaram estabelecidas ali. E inconscientemente e automaticamente a gente repete. Eu vou reagindo, eu vou me comportando, eu vou respondendo. O nosso comportamento são respostas. Uau! Todo o nosso comportamento são respostas. Como você está respondendo ao seu relacionamento, como você está respondendo no seu trabalho, com o seu patrão, com os seus colegas de trabalho, como você está respondendo na sua comunidade, como você está respondendo à vida, como você está respondendo à sua vida. Qual é a resposta que você está entregando para a vida, para a sua vida? Pensa nisso. Todo comportamento, todo padrão de comportamento é uma resposta que a gente dá. Nosso comportamento comunica como eu me sinto, comunica como eu estou pensando, quais são os processos de pensamento. Tudo comunica. Tudo comunica. Como você está comunicando ao mundo? Como você está comunicando ao mundo? Qual é a comunicação que você está enviando para o mundo? Para as pessoas? Para quem está à sua volta? Comece a pensar por quê? Porque os nossos sabotadores internos fazem com que a gente fique em autossabotagem. Autossabotagem. E a procrastinação é um clássico de autossabotagem. Por quê? Porque eu tô com medo. A procrastinação, ela tá muito ligado ao medo de errar, ao medo de não ficar bom, ao medo de uma responsabilidade. A procrastinação também comunica o medo de uma responsabilidade, de um posicionamento. Eu não quero ser responsável por aquilo, eu não quero me posicionar diante daquilo. Eu não quero receber tal resultado, porque tal resultado que eu receber por aquilo que eu fizer, talvez vai me trazer uma responsabilidade que eu não quero assumir agora. Procrastinação comunica isso. O que a procrastinação está comunicando com você? O que a procrastinação está comunicando para a sua vida, diante de você? A comunicação da procrastinação, ela vai revelar esses medos. Medo de não fazer direito, medo de responsabilidade, medo de posicionamento. Comece a observar o perfeccionismo. O perfeccionismo é o medo de errar. É o medo de não ser bom o suficiente. É o medo de deparar com a frustração. É o medo de não ser capaz de concluir. Perfeccionismo, ele causa também procrastinação. Uma coisa vai puxando a outra. Então comece a perceber o que é que está sabotando você. Quais são os seus sabotadores internos? Vamos identificar. Essa aula é para isso, é para você identificar. Tá bom? Se precisar assistir novamente essa aula, para que com calma você vá conseguindo identificar, você vai conseguindo pensar direitinho, faça. Tá bom?
É pra você e por você. A gente começa por nós. Tudo na vida começa primeiro em nós, a partir de nós. Bom, vamos caminhar então para a nossa terceira e última aula da série Autoconhecimento. E eu quero saber como está sendo para você. Tá ficando claro? Tô conseguindo alcançar o seu entendimento em tudo que eu tô falando? Se ficar qualquer dúvida, eu vou abrir o grupo. Lá, vai ser lá no grupo. Eu quero que vocês não deem as dúvidas, suas perguntas. Eu vou abrir o grupo por poucas horas e depois eu vou fechar o grupo, tá? E eu vou responder perguntas que vocês tiverem dessa aula lá no grupo Movimento Viva Bem, grupo da Isara. Combinado assim? Até a próxima aula.